E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e creio que posso falar que já é um dos 10 maiores vídeos que eu produzi em toda a história do canal. Vocês sabem que eu não sou de prometer o que eu não posso cumprir. Se antigamente eu já era bom em juntar as peças do quebra-cabeça que é a política nacional, eu acho que o nível subiu depois que descobri a Biblioteca Nacional e todo o material disponível. Nas últimas horas, eu descobri o Arquivo Nacional. E o que é que tem diferente da Biblioteca Nacional? Pois bem, sabe aqueles verdadeiros dossiês produzidos pelas agências de inteligência do governo brasileiro? Matérias que no passado eram confidenciais, mas que agora estão disponíveis? Pois bem, eles estão lá, principalmente muita coisa, naquele período de 64, 85, vocês sabem o que aconteceu neste período? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de 65, 66, a coisa vai começar a ficar apimentada de 67 e 68, e a gente vai falar de temas que vocês verão que tem um total paralelo com os dias atuais, coisas que aconteceram no passado e continuam acontecendo nos dias de hoje, problemas que o Brasil segue enfrentando. Na primeira parte, a gente vai explicar o nosso caso, nosso ponto de partida. Eu sempre gosto de explicar, né, como é que o dossiê saiu do papel. O vídeo hoje é dossiê disso até o fim. Vamos começar mostrando isso, para depois começar a falar do que aconteceu na época. A reação política quando tentaram subverter a ordem e a democracia no Brasil, a nossa soberania nacional. Para depois, no terceiro tema, mostrar um pouco como era não só a nossa imprensa, mas alguns outros grupos, algumas reações que ocorreram, que eu acho que são muito pertinentes, para depois falarmos de agendas internacionais, aquelas agendas que vocês conhecem muito bem, globais, que até hoje são temas polêmicos e que vocês verão que a coisa é muito mais profunda do que parece. Depois vamos falar não apenas do Clube de Roma, mas de algumas figuras, alguns agentes internacionais que vocês conhecem muito bem e vocês verão conexões com eventos no Brasil na década de 60. A coisa começou muito antes do que vocês imaginam. E no final, vamos voltar para os dias de hoje, mas ainda trazer mais algumas notícias do passado e quem sabe falar dos liberais. O último tema talvez não comente hoje, já vai ser a parte 2 do dossiê amanhã, porque em média eu falo umas 40, 50 slides por dia, o de hoje tem quase 80. Então vamos correr, que é para tempo de comentar sobre tudo. Quase começando o dossiê, na verdade só quero trazer duas notícias que são quase iguais, mas são bem rápidas. Eu vou bater nessa tecla da mesma forma que eu bati da reforma tributária, porque eu me recuso a ver isso daqui avançar, sem ninguém comentar. O Arthur Lira, a coisa já está andando no Senado e o Lira já falou que será uma pauta prioritária na Câmara dos Deputados. O quê? Regulamentação no mercado de créditos de carbono. O Lira falou isso ontem no evento lá em Recife, né? Fórum do Nordeste. Tá ali, ó. Arthur Lira afirmou que as propostas legislativas que contribuem para a transição energética e para a economia focada na sustentabilidade do país estão entre as prioridades dos deputados neste semestre. Lira destacou que, entre os projetos que devem ser analisados pelos parlamentares, está o que regulamenta o mercado de créditos de carbono, que é uma prioridade para o Lula, já visando seguir, né, as ordens e mostrar serviço para o Biden quando tiver a COP30. Que vai acontecer em 2025 em Belém do Pará. Além desses assuntos, ainda nessa agenda verde, Lira quer defender, né, a pauta verde, mais etanol na gasolina. No final do dia você vai pagar a mesma quantia, não vai esperar uma redução. Querem subir o percentual, né, de álcool na gasolina, essa mistura para 30%. Os produtores de etanol no Brasil vão sair ganhando. Inclusive tem aquele empresário bem forte, grande doador da Turma do Amor. Vocês devem saber quem ele é. E eu acho que ele vai ficar muito feliz, né? Se isso for aprovado. Mas enfim, vamos começar. Essa aqui é uma postagem que a gente vai voltar nela lá na frente. É mais uma daquelas que vocês olham, não, já vi isso aqui diversas vezes. O que é que tem de mais? Eu te digo. Perfil, né? USA, em português. Mulheres e jovens de comunidades indígenas com profunda conexão com a natureza tornaram-se defensores dos direitos territoriais no Brasil por meio de um projeto da USAID, uma instituição vinculada ao governo americano. Olha só, gente, o governo americano está preocupado em formar defensores dos direitos territoriais no Brasil. Que coisa linda, né? Eles estão tão preocupados com a nossa história. A gente vai voltar nisso lá na frente. E aí vocês vão me dizer,
E eu quero que você memorize o sentimento que você teve agora em seu coração lendo isso. Uma possível indignação. Depois que a gente vê várias coisas e a gente volta nisso. Você sabe que eu não falo coisas de forma aleatória. Mas vamos começar. O dossiê de hoje, para explicar, né? Estava eu ontem, na verdade para mim já era hoje, mas ontem para vocês, estava de boa, meu dia, eis que recebo o print de uma folha, na verdade a foto de um pedaço de um livro, né? Um parágrafo. E nesse parágrafo, como vocês podem ver ali, tá falando que um exemplo disso foi a contundente exposição feita no Congresso Brasileiro em 12 de fevereiro de 1968, pelo então líder do MDB, o hoje ilustre senador Bernardo Cabral, quando denunciou o caráter malthusiano de iniciativas como projetos dos Grandes Lagos Amazônicos do Instituto Edison dos Estados Unidos. E mais uma pauta muito polêmica, que envolve não poder ter bebês. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, rapaz? Mais uma história para ser investigada? Aí eu fui na Biblioteca Nacional, né? Botei lá, Instituto Edison. Instituto Edison, botei. Achei uma notícia. E essa notícia já chamou muito minha atenção. E já era aquele momento que eu falei, ih, rapaz, vai virar dossiê. Vai virar dossiê. O meu amigo que me mandou a imagem, eu vi a notícia, aquela ali, ó, um vidente. Instituto Hudson, né? Tá aqui, grifado de verde. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, que a imagem tá muito pequena. Tá aqui, ó. Essa palavra, ó, Kahn. Na verdade tá aqui, ó. Primeiro, Hermann Kahn. Na hora que eu vi essa palavra, eu falei, Instituto Hudson, Hermann Kahn, não é possível, não é possível. Eu acho que vários de vocês estão se perguntando, por que, menino? Por que não é possível? Mas tá ali. Eu mando a imagem pro meu colega que mandou aquela foto, eu digo, rapaz, eu não faço ideia que parada é essa de Hudson. Mas quando pesquisei, semana passada, sobre o Clube de Roma, esse Hermann Kahn apareceu em diversos momentos. Eu já sabia disso. Eu falei, rapaz, meu Deus, eu já vi esse nome. É o nome que apareceu naquele cenário. Tem treta, mas tem treta. Já sabia que ia virar um dossiê. Era só questão de pesquisar. E aí, dito certo. Só para relembrar, episódio 1400, dossiê Med Lula. Em determinado dossiê, trago essa página da revista Manchete, de tempos atrás, que fala como no livro de Orwell, né, 1984. E aí, como vocês podem ver, tá aqui, ó. Ao tempo de Orwell, ainda não se falava em futurologia. Essa pseudociência, com todos os seus sacerdotes e acólitos, começou a nascer nos anos 50 e não existia a Rand Corporation ou o Hudson Institute. Hermann Kahn não tinha desencadeado seus poderes de sociólogo vidente ou de astrólogo graduado. Eu falei, ih, rapaz. Aí depois vai o Clube de Roma. Toda a turma que queria ditar o futuro do planeta. Eu falei, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí. Vamos atrás dessa história. Vamos tentar entender. E aí eu fiquei nessa, né? O que é esse tal dos Grandes Lagos da Amazônia? Que esse instituto estava tão interessado em se debruçar? E aí, melhor do que procurar sites atuais, eu falei, não, eu quero olhar os jornais da época. E para minha surpresa, teve um veículo que foi se encontrar pessoalmente com o Sr. Kahn, na verdade, falando do Instituto Edison, para tentar entender todo o ocorrido. E, obviamente, que eles venderam aquela história da carochinha, tudo muito bonito, que você sabe que tem algo errado, tem algo muito errado. E saiu ali, ó. Na revista Fatos e Fotos. Eles foram visitar o Sr. Kahn, tá ali, ó. Fatos e Fotos, vai ao Hudson Institute e ouve Hermann Kahn sobre o Lago Amazônico, a mansão do Doutor Fantástico. Esse Doutor Fantástico tem até outra tradução. E esse cara, talvez, ele foi um dos predecessores, né? Um dos tutores, um dos mestres de uma das figuras mais repugnantes que o mundo conhece. Uma figura que eu acho que 99 a cada 100 pessoas que o conhece não gosta dele. É um senhor sem cabelos, lá da Alemanha, né? Na verdade, ele é muito conhecido pela um encontro que ele faz na Suíça, em Davos. Mas a gente vai chegar lá. Eu fui dar um bisu, né, para entender essa história. O processo, né, geralmente utilizado no trabalho das hipóteses múltiplas, assim como a turma do Clube de Roma, esse Hudson começou a trabalhar com computadores, faziam pesquisas estatísticas, trabalhos em busca, né, de de ideias para salvar o planeta.
Aí lá para tanto e diz, né? Desde sua fundação, o Instituto tem dado prioridade a problemas militares e de política externa, geralmente sob encomenda do Pentágono. Pera aí, oi. Quem diz isso é o fundador do Instituto, para não restar dúvidas, para depois não ver a empresa e falar, o cara falou com todas as letras. Olha qual era o foco. Olha quem patrocinava. E aí tá lá, né? Encontro o Brennan preocupado com a posição do Brasil. Aí ele fala, na verdade, o jornalista, né? Percorrendo o edifício principal, sou convidado a conhecer Donald Brennan, um dos maiores estrategistas norte-americanos. O cara tava lá nesse instituto, fazendo o que eu não sei. São tantos importantes os documentos de seus arquivos, muitos dos futuros projetos do Departamento de Defesa estão guardados nessas gavetas, que quando ele abre qualquer delas, a porta do gabinete se fecha automaticamente. Enquanto o Brennan preocupado com o quê? Com a posição do Brasil em matéria de energia nuclear. Por quê, né? Você vê que é uma pauta que o Brasil nunca conseguiu avançar, inclusive tivemos alguns acidentes ao longo do percurso, algumas coisas muito estranhas. Algumas coisas muito... Por que o Brasil não pode avançar nisso, né? Aí depois tá, o caminho da pesquisa nuclear termina sempre no artefato explosivo. Não sei se é isso. O que eu sei é que a energia que pode ser abundante, pode ser muito viável, pode inclusive baratear muito a produção nacional. E eu acho que eles não querem, né? Você vê que essa preocupação não é de hoje. Aí tem ali algumas fotos, ó. 35 supercérebros trabalham com o Doutor Fantástico. Olha aquele mapa. Você conhece aquele continente? Parece o Brasil, né? Um mapa grande do Brasil, rapaz. O que é que essa turma tá planejando? Robert Paneiro, um dos autores do projeto Lago Amazônico, é especialista em América Latina. Quem passa pelos portões do Instituto não calcula que nessa bela propriedade estão os maiores segredos do futuro. Deus está vendo. Mas vamos entender. A turma queria meio que criar algumas barragens na Amazônia para alagar a Amazônia. E começar a criar umas rotas. Rota marítima mesmo, né? Rota fluvial, na verdade, né? Para passear lá de barquinho, uma coisa ou outra. E aí o Paneiro explica, o sistema sul-americano de grandes lagos seria o agente catalítico do desenvolvimento econômico e social e da integração da América do Sul. Com o lago, o Brasil não perderia minérios, pois estes, como os geólogos explicam, estão nas montanhas e não nas planícies. Você vê como o cara já nem se preocupa com os minerais, que vocês vão continuar tendo eles. Ninguém falou de mineral, o cara já tá falando de mineral. Ih, tá meio estranho, hein? Tá querendo a riqueza do Brasil. Quanto ao petróleo, se de fato existe na maré, não tem, né? Tem para dar, vender, exportar, o que o diga a margem equatorial. Quanto ao petróleo, se de fato existe, né? Sua exploração será mais fácil por meio de sondas montadas em plataformas submarinas. Com controle das inundações por meio das comportas do dique, surgiriam à margem do lago imensos e férteis campos agrícolas. O que vocês acham disso? Um grupo, think tank, com uma galera meio estranha, que trabalha a serviço do governo, Pentágono, querendo criar projetos na Amazônia, melhorar a logística, preocupados inclusive com petróleo e minerais. É algo estranho, né, gente? Até porque isso não saiu do papel, então acho que coisa boa não era. E vamos falar sobre isso. Vamos tentar ver, na época, como foi o início da cobertura. O jornal O Estado de Florianópolis, edição 26 de maio de 1966. Governador denuncia Amazônia explorada. O governador do Amazonas, professor Arthur César Ferreira Reis, comparecerá a uma sessão secreta da Assembleia Legislativa do Estado para exibir aos deputados a documentação que possui sobre planos estrangeiros para a internacionalização da Amazônia. Oi, peraí, não era logística, não era para integração, agora está falando de internacionalização. Me lembrando aquela história do Instituto Internacional da Lei Amazônica, que tentaram meio que 20 anos antes, 1949. O deputado Braga Júnior, em nome do governador, comunicou ao líder do MDB, deputado Bernardo Cabral, que o professor Arthur Reis reservou o direito de marcar a data da sessão secreta, uma vez que está recolhendo documentação nova sobre o assunto. Aí depois fala, que o deputado Bernardo Cabral, nome da oposição, vai falar, já está denunciando o Hudson Institute, entidade privada que realiza pesquisas para as forças
as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Respondendo ao requerimento, o governador afirmou em ofício que tem conhecimento da existência de propósitos profundamente perigosos ao exercício da nossa soberania sobre a Amazônia. Diante disso, o líder da oposição sugeriu que o governador debatesse o assunto com os parlamentares. O governador reclamou sessão secreta, pois os documentos que vai exibir são os que levou ao conhecimento do presidente Castelo Branco e das autoridades do Conselho de Segurança Nacional. Coisa séria. Após o governador do Amazonas da época mostrar os documentos para os deputados, o deputado Bernardo Cabral viu que era sério e decidiu fazer o quê? Abrir uma CPI. Meu Deus, a gente tem que investigar. Que história é essa, irmão? Tá tudo errado. Está tudo errado. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1968. 2 anos depois, 1 ano e meio depois. A oposição na Câmara quer saber, através de CPI, quais os objetivos reais do Hudson Institute, que pretende construir o chamado Grande Lago Amazônico. Entre os motivos que colocam o MDB contra a ideia, está o fato de que o lago separará a Amazônia do resto do país, deixando a região mais dependente dos Estados Unidos. Aí você se pergunta, né? Pô, mas será que isso aqui é verdade? Isso aqui é muito irreal. Isso aqui é difícil de acreditar que eles tentaram inventar uma coisa dessa. Aí, vamos para o site oficial da Câmara dos Deputados. Olhar a biografia do Bernardo Cabral. Lá na parte de atividades parlamentares, o que ele participou durante sua vida enquanto parlamentar? CPI sobre planos do Hudson Institute para construir o Grande Lago da Amazônia. 1968, Assembleia Nacional. A parada aconteceu. Mas se debruçar mais pela CPI, acho que olhando a consequência, vai dar para entender o meio de campo. Mas a gente vai voltar. Mas eu quero continuar falando um pouco sobre esse deputado. O deputado Bernardo Cabral. Depois ele foi senador. Foi relator da Constituinte. De Manaus para a História do Brasil. Existe um livro sobre o Bernardo Cabral, na verdade sua biografia. Ela foi escrita pelo Gaetano Antonácio. Aqui está sendo divulgado. Ó. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida de um dos maiores defensores da Amazônia, que o Brasil já teve, vai poder fazê-lo a partir do dia 5 de dezembro, quando será lançada a segunda edição de Bernardo Cabral, o jurista, o político, o intelectual. Em seguida, aí conta várias coisas na vida dele, né, etc. Leu. Em seguida, a vida profissional de Bernardo foi uma sucessão de atuações em cargos públicos. Ele foi promotor substituto, delegado de roubos e furtos, chefe de administração, secretário de segurança, secretário do Interior e Justiça, chefe da Casa Civil, procurador jurídico e fazendário, conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, deputado federal e... Olha que informação interessante. Ele foi deputado federal quando teve o seu mandato cassado em 1969, um ano após a CPI. Um ano após. Segundo esta nota, segundo o cara que fez a sua biografia, ele atribui a sua cassação após requerer a criação de uma CPI que denunciava a criação do gigantesco Lago Hudson na Amazônia e idealizado pelo americano Herman Kahn. Um deputado civil com problemas, perdendo o mandato por questionar o que o meu amigo Biden estava fazendo. Não é possível. Esse daqui é um relato. Os outros relatos que existem é que ele perdeu o mandato por causa do AI-5. Mas fica naquela, né? Falei, pô, o Gaetano Antonácio, ele escreveu a biografia do cara, né? Não acho que é qualquer livro. Ele fez uma pesquisa para fazer esse tipo de afirmação. Não acho que isso aqui estaria na internet de forma aleatória. Mas tudo bem. Vamos dar uma voltada no tempo para a gente tentar entender mesmo. Será que tem algum tipo de lastro na realidade? Algum tipo de pressão internacional em cima de um deputado nacional? Não é possível. A gente nunca viu isso, né? A gente nunca viu. Se bem que com o Bolsonaro agora aconteceu algumas coisas estranhas. Mas tudo bem. O jornal. 17 de fevereiro de 1968. Tá ali a manchete. Cabral denuncia pressão contra a CPI sobre o lago. O vice-líder do MDB, deputado Bernardo Cabral,
denunciou ontem no Palácio Tiradentes a existência de um esquema de pressionar, deve ser pressioná-lo, né? Acionado por funcionários da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, junto aos parlamentares, com o objetivo de impedir que o Congresso Nacional investigue em profundidade as vinculações do projeto do Lago Artificial da Amazônia com interesses norte-americanos no país. O Bernardo denunciou pressão internacional. O parlamentar posicionista disse ter experimentado pessoalmente a pressão exercida de deputados que passaram a preocupar-se em estudar os problemas amazônicos dentro da perspectiva de contribuir para a integração dessa vasta região aos frutos do desenvolvimento e cultura nacionais. O senhor Bernardo revelou que pouco depois de ter entregue à mesa da Câmara o requerimento de constituição de comissão parlamentar de inquérito sobre o projeto do Lago Artificial, assim que ele entregou o requerimento para a abertura da CPI, ele foi procurado por um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos, vem aqui conversar, que reside em Brasília, que lhe solicitara informações sobre sua pretensão de organizar a CPI. Segundo o parlamentar, o funcionário desceu a detalhes, indagando-lhe se o requerimento continha o número regimental de assinaturas. Já tem assinaturas? Você já tem? O cara quer saber, tá meio preocupado? Depois de ter recebido do dirigente oposicionista as informações solicitadas, o funcionário da Embaixada dos Estados Unidos disse ao deputado Bernardo Cabral que era bom que viesse a ser constituída a CPI para investigar o projeto do Hudson Institute, porque o seu governo não tem qualquer ligação. Não vem falar dos Estados Unidos. Sai de perto de mim. Senão eu vou chamar meu amigo Biden. Vou chamar o amigo Biden. 17 de fevereiro de 1968. E agora, Jornal do Brasil. Relatando algo muito similar. Vice-líder do MDB acusa americanos de tentarem impedir CPI sobre o lago. O deputado José Bernardo Cabral, vice-líder do MDB, declarou ontem que diplomatas norte-americanos tentaram impedi-lo de constituir a CPI de inquérito que vai investigar os planos do Instituto Hudson na Amazônia. Há um deputado da Arena que me disse que meu nome seria colocado no index do Departamento de Estado. O seu nome é para a lista vermelha da Interpol, basicamente isso, né? E respondi que eu não estava no exercício do mandato parlamentar para outra coisa, senão para a defesa dos interesses brasileiros. O que é que a gente vê nos dias atuais? A gente vê o nosso Pacheco, Rodrigo Pacheco, indo para os Estados Unidos, se encontrar com os ongueiros, na verdade não é qualquer ongueiro, são aquelas organizações tipo a USAID, vinculadas ao governo americano, como era o Hudson, para falar, pessoal, os Estados Unidos estão meio apreensivos com a nossa democracia. Você vê vassalos. Você vê vassalos. Aqui é a época que a gente tinha brasileiros. Agora a gente tem vassalo. Olha a diferença. Diário de Notícias, também no dia 17, reportando a mesma coisa. Americanos atentos à CPI do Hudson. O deputado Bernardo Cabral vê nesta vigilância exercida sobre o Congresso a mesma que se verificou quanto à constituição da CPI de terras e minerais... alguma coisa, não consigo ver outra palavra, né? Uma nítida e indébita interferência estrangeira em assuntos internos do país. Aí eu falei, peraí. Quando eu li isso, eu falei, peraí, irmão. Não era CPI do lago? Mas aí ele tá falando que ele também viu isso na CPI das terras e minerais, tá tendo mais... Que CPI é essa? Pra que eu fui pesquisar, né? Lá vamos nós tentar entender um pouco que CPI é essa de terras. Pois bem, vamos voltar uns meses. 19 de outubro de 1967. Americano diz a CPI, né? Deve milhões ao IBRA, mas não paga. Devo, mas não pago. O norte-americano, Stanley Amo Selig, maior latifundiário do Brasil, declarou ontem à CPI da Câmara sobre venda de terras a estrangeiros que não pagam imposto ao governo brasileiro e que já compareceu ao Senado americano para explicar suas atividades no Brasil. Meu
Meu amigo Biden. É o Brasil hoje, né? Você falar com o Biden, tá tudo resolvido. Você não precisa falar com o Lula. Lula é o vassalo. Quem reportou isso foi o Correio da Manhã. Só jornais disponíveis na Biblioteca Nacional. Aí eu fui olhar, não é possível, velho. Esse Correio da Manhã deve ser fake news. Vamos olhar, estão no Jornal do Brasil. 19 de outubro de 1967. Selig diz que seus lucros com terras do Brasil são a prova de imposto de renda. Ele se achava isento de pagar imposto de renda pelos lucros aqui obtidos por achar que só deve tal compromisso ao seu governo. Eu vou pagar pro Biden. É o Biden da época, né? O meu amigo Biden. Aí eu falei, não é possível. Aí eu continuei pesquisando. Correio da Manhã, 29 de outubro de 67. Aí a coisa foi indo nessa CPI de terras para estrangeiro, venda. Descoberto novo latifúndio que engenheiro tem. E a gente vai voltar para falar do Hudson. A maior concentração de terras brasileiras em poder de estrangeiros foi descoberta casualmente em consequência das investigações que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara está realizando sobre o assunto. A Bolt Carriers Co., empresa norte-americana, possui mais de 2 milhões de hectares em terras à margens do rio Jari, um afluente da margem esquerda do rio Amazonas, que separa o território do Amapá do Pará. Tais propriedades equivalem à área da maior ilha fluvial do mundo, né, que é Bananal, e a mais de 4 vezes a extensão da Guanabara. A região é considerada promissora em que diamantes, ouro, cassiterita, de acordo com o levantamento do Departamento Nacional de Produção Mineral, constantes no Plano Decenal de Pesquisas Minerais. É ou não é? O Brasil de Lula mudou nada. É os zongueiros e meu amigo Biden. Faz o que quer. Quem é o problemático? É o garimpeiro. O problemático é o garimpeiro. Quando é o americano? Não. Quando é o norueguês? Não. Tá deixando, né, a esmola, o fundo da Amazônia? Tá. Então tá liberado. Explora aí. Tá de boa. Ninguém vai encher o teu saco. Mais uma. Essa daqui eu trouxe porque eu fiquei assustado. Porque foi a fala do ministro da Justiça na época. Aí que a gente volta para 68, 29 de março de 68, Jornal do Brasil, dos maiores jornais da história do país. Gama Silva diz na Câmara que estrangeiros têm 1/5 do território brasileiro. O ministro da Justiça revelou ontem na Câmara que 1/5 do território nacional, equivalente a 160 bilhões de metros quadrados, já foi vendido a estrangeiros. Não é pouca coisa não, viu? E o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, quase foi vendido e chegou a ser objeto de apropriação pelo grileiro João Inácio. Anunciou a entrega ao presidente Costa e Silva do anteprojeto criando um grupo interministerial para demarcar todos os parques nacionais e áreas pertencentes aos índios, e um outro anteprojeto acrescentou que, olha só, olha o que estava sendo discutido naquela época. Olha a data. Não estou falando isso de forma aleatória. Vai regular as vendas de propriedades rurais a estrangeiros para acabar com os abusos de estelionatários e limitando a área municipal suscetível à venda a estrangeiros. Limitar a área do município para estrangeiros. Olha o ano, 68. 68. Guarda isso. A gente vai chegar numa resposta que vocês vão ficar triste. Triste. Logo depois disso, eu acho já. Poucos dias depois, um mês depois, né? 29 de agosto de 68. Deputado da Arena denuncia que americanos, donos de terras, tentaram suborná-lo. Americanos proprietários de terra no Brasil tentaram corromper 4 deputados federais brasileiros com importância, não sei, deve ser Novo Cruzeiro, né? NCR, 200 mil novos cruzeiros a fim de que fosse retardada a votação do projeto do governo que regulamenta a venda de terras a estrangeiros. Será que os deputados de hoje, os gloriosos deputados da esquerda e do centrão, será que eles, né, iam peitar o lobby internacional com dinheiro? Tentavam corrompê-los? Será? O que é que vocês acham? E veja ali, vamos tentar retardar votação. Estava sendo votado um projeto para regulamentar a venda território municipal, botar um limite.
Por que eu tô insistindo nisso? Pra gente ver por dias atuais. 15 de dezembro de 2020, Senado aprova projeto que autoriza a venda de até 25% de área de município a empresa estrangeira. Na matéria do Globo, tem essas duas linhas que eu acho que vocês vão entender tudo. O texto, apoiado por parlamentares, revoga, destrói a legislação da década de 70. Sabe que legislação que a gente está falando, né? Vocês estão entendendo qual foi o contexto da época? Quando foi proposta essa legislação, o que é que estava acontecendo no Brasil? Estamos nos surrupiando, como sempre. Esse é o nível dos parlamentares no Brasil hoje. E essa turma que votou isso daí, basicamente, continua no Congresso. Isso daí, inclusive, né? Não fala nada. Vamos continuar pra gente voltar a falar dos Hudson. E também falar, né, de como eram um pouco as coisas do passado. Pra gente ver que já tivemos dias melhores. Gente, vocês veem muito bem como é hoje a imprensa no Brasil. Como a imprensa relata qualquer coisa. Se aparecer algum super cientista, tipo o Átila, olha o nível, né? Se apareceu o Átila falou, faz isso, é ciência. Quem for contra, meu amigo, não queira saber o que vai acontecer com você. Não vá contra o Átila. Não vá contra a Rede Globo. Não vá contra a ciência acima de tudo. Quando vem uma ordem da ONU, rapaz. Quando vem uma ordem do meu amigo Biden, um grande democrata, rapaz, não vá contra. Você não quer saber o que vai acontecer com você. A própria Globo se encarrega de avançar com a narrativa. Mas no passado, quando essas coisas aconteciam, coisas que eu acho que hoje continuam revoltando só a população, já tivemos uma imprensa que escreveu esse tipo de nota. Lago é plano para alijar a Amazônia do domínio pátrio. Vocês conseguem ver essa nota? Eu tenho certeza que vocês conhecem algum fato no Brasil hoje que eu acho que segue mais ou menos esse caminho. Algum tipo de ação que envolve grupos neogovernamentais. Vocês sabem que grupos são esses, né? Ih, rapaz. Essa era a imprensa. Já foi imprensa no Brasil um dia. Outra. Só uma manchete. Vocês podem ler depois. Aquela ali foi do Jornal do Comércio. Esse é o Jornal do Comércio de Manaus. O Jornal do Comércio de Manaus, tinha o do Rio de Janeiro, muito bom os dois. Tinha do Pernambuco também, muito bom também. Jornal Cidade de Santos. Estados Unidos querem a Amazônia. Se tu botar isso hoje, eles chamam que você é maluco. Você é maluco. Você lembra que o John Kerry veio aqui esse ano e falou a nossa Amazônia, né? Eu não lembro se você falou nossa na Amazônia, a Amazônia é nossa. Aí ficou aquela coisa, né? De boa. A Amazônia é nossa. Tá ali, ó. Na época, já tivemos jornais que reportavam os assuntos assim. Infiltração, projeto Lago Amazônico, sentando a bolacha. Correio da Manhã. Correio revela toda a verdade sobre a Amazônia. E aqui é uma nota longa. Foi uma nota de 2 páginas. Essa última coluna aqui, vocês parem pra ver, ela tá meio cortada, ela vai até o fim. Pensa naquela página. Quem é mais velho já viu um jornal, né? Ela vai até o fim. E a outra folha de jornal inteira só sobre isso, que eles têm acesso ao relatório de que foram 3 diplomatas do Brasil que fizeram. Vou comentar algumas coisas, a gente vai começar a olhar alguns relatórios que foram feitos. Eram secretos, não são mais. Mas essa matéria eu quero destacar 2 parágrafos. Que eu trouxe aqui, ó. Não 2 parágrafos, né? 4 parágrafos. 3. O Correio da Manhã apresenta hoje, na íntegra, o relatório secreto redigido por 3 diplomatas brasileiros que estiveram a serviço do Ministério das Relações Exteriores estudando as características do Hudson Institute, né? Instituto Hudson. Aí diz lá, né, lá na frente que reside no alerta dado por aqueles diplomatas sobre a necessidade de um programa real do governo brasileiro para a ocupação da Amazônia, para que eles viram em grande perigo. O documento guardado em segredo pelo governo mostra também o que é o Hudson Institute e a que ele serve. Aí tá ali, né? Considerações preliminares. É uma entidade de pesquisa, planejamento de política internacional e dos problemas de segurança dos americanos, embora caracterizados como uma entidade privada, sem fim lucrativo, embora eles falassem que eram ongueiros, trabalham em estreita vinculação com o governo daquele país, conforme se depreende do fato de que mais de 85%
95% de seu orçamento provém de contratos com agências oficiais norte-americanas, especialmente o Departamento de Defesa. No vídeo de ontem, e várias vezes, e você já deve ter visto isso também em outros locais, quando você olha os zongueiros no Brasil, você vê de quem eles recebem, né? A sua ajudinha, quem que os patrocina, e você vê que tem grupos ligados a governos de outros países, quando não, assim, que é uma união de países, tipo a União Europeia. Mas é pelo bem do Brasil, é pelo bem da Amazônia, e ai de você que se questione. Aceite sem reclamar. Vamos continuar. Continuando o bisu, né? Eu vi isso daqui. Quarta-feira, 15 de outubro de 69. Esta notícia é rigorosamente verdadeira. O Instituto Hudson, de Herman Kahn, fez uma nova tentativa junto ao Ministério do Interior, no sentido de oferecer sugestões para um estudo mais aprofundado com vistas ao aproveitamento da Amazônia. Dentro da concepção rudosiana, o Ministério do Interior, pelo seu secretário-geral, Henrique Brandão Cavalcante, foi lacônico em sua resposta. Arquive-se. O secretário da época falou, irmão, arquiva. Mais uma vez, eles insistiram tentando tirar esse plano do papel. Aí, nossa, perguntei no Twitter, pessoal, vocês têm alguma informação sobre isso? Mas não tinha lá um santo que falou, Kim, além da Biblioteca Nacional, Kim, tem um acervo nacional. E ele botou um monte de print. Na hora que eu li, eu falei, eita, rapaz, que sprint é esse, irmão? Eu li logo aquele nome ali, ó. Fundo Estado-Maior das Forças Armadas. Eu falei, eita, dossiê. Eu falei, dossiê eu gosto, viu? Dossiê eu gosto. Vamos dar uma olhada. Eu fui atrás aqui só pra mostrar pra vocês, né? Quem nunca abriu o site do acervo nacional tem que fazer o login pra entrar. A Biblioteca Nacional tu só acessa. Aí um desses dossiês, ó, essa é a primeira capa. Amazônia. Interesses internacionais. Olha o que já foi o governo do Brasil. Você vê hoje o governo do Lula, entreguista, sabota a Petrobras, impede a Petrobras de explorar a margem equatorial, né, que o Lula indicou a Marina de propósito, escolhida a dedo. O Lula tá vindo aí, regulamentação do mercado de carbono, PAC Verde, cidades inteligentes, toda a agenda para impedir o Brasil de se desenvolver, né? Mas ele não, é pelo bem da mangaia, mas vai dar certo, tem muito dinheiro, transição energética, beleza? Aí você vai pegar esse relatório da época, você quer documento, tem lá o carimbaço confidencial. Ingerências externas na região amazônica. As sucessivas ingerências externas na região amazônica podem ser presumidas, entre outras, através das seguintes ocorrências. Diversas tentativas de alienação da Amazônia com vista à exploração de seus recursos minerais e vegetais, destacando-se. Olha o que esse relatório destacava. Esse relatório tem muito mais itens que eles destacam, mas os dois primeiros. A criação do Instituto Internacional da Eleia Amazônica em 1949, a gente já comentou sobre isso. Evento este sustentado pelo EMFA, resultando, no entanto, na criação do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em 52. Ainda que não tenha saído do papel, acabou criando um INPA, que está aí até hoje. E outro problema, o governo dos militares na época detectou, a pretensão do Instituto Hudson ainda em 1965, mas você vê que a preocupação no Brasil começa em 66, um ano depois, e isso aí só chega no parlamento, no Congresso mesmo, em 67, em 65, que apresentou o projeto de construção do sistema de grandes lagos sul-americanos, ligando o Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina, através do interior do continente, tendo sido obstaculizado pelo EMFA, que se manifestou oficialmente contrário a ele como lesivo aos interesses nacionais. EMFA é Estado-Maior das Forças. Aí, lá na biblioteca, no Acervo Nacional, eu achei esse documento. Esse documento aqui é do caramba. Tinha 296 páginas. Não deu tempo de ler toda, né? Mas eu fiquei lendo muita coisa. Eu tô desde de manhã. Isso eu tô mais de 10 horas que eu tô sentado no computador. Chega, sabe quando tu tá com short que a bunda tá meio suada já? É como eu tô. Tá aí, mais agora, né? Tá primavera, tá meio esquentando. Mas enfim. Eu trouxe pra você ver. Ó o carimbão aqui, ó. Confidencial. Isso daqui é um documento, gente, um documento gigante.
cara estava em Bogotá, na Colômbia, porque eles também estavam tentando avançar com esse plano em outros países da América Latina. Tá lá, ele relata um monte de coisa, traz um monte de coisa. E tá aqui no final. Peço atenção a Vossa Excelência para o fato que o senhor Mário Zanzerna Pinson, que ocupou no seminário do tema Amazônia no ano 2000, parágrafo 23 e seguintes, foi recentemente ao Rio de Janeiro a convite do Hudson Institute, a fim de estar presente na reunião ali levada e feita com participação daquela entidade. Esse daqui é 1º de setembro de 1970, correspondente especial, secretário de Estado, tá vendo aí? E aí nesse documento, o que eu achei interessante, que não dá para ler ele todo, mas umas coisas para vocês verem. Você lembra daquela história que falava, não... Tu acredita que no livro dos Estados Unidos eles nem estão preocupados com a Amazônia, pô. Tu lembra dessa história que falava que não, ninguém tá nem pro Brasil? Tu lembra disso? Tu lembra que eles falavam sobre isso? Pois bem. Olha as matérias que já saíam em jornais, revistas internacionais na década de 60, falando do Brasil. Le Grand Projet de Mise en Valeur de l'Amazone. Não sei nem como é que se fala isso, mas eu acho que é francês. Eu acho que é francês. Ali. 19 de abril de 1968. Le Figaro. Eu acho que é francês, né? Então, você vê a preocupação do pessoal. Já desenhando o Brasil, o que eu ia fazer? É coloninha. Coloninha. Não mudou nada. Temos aí o vassalo Dilma. Bolsonaro que era o maluco. La Tribuna de Genebra, né? Suíça. 18 de abril de 68. Aqui dá pra ler, eu acho, né? Deve ser um projeto colossal de não sei o que é isso, né? Que vai transformar a América Latina. Ó, Brasil. Até aqui, ó, vamos fazer um riozinho aqui que vai cortar, ó. Tá até um rio aqui pra... Eles estão decidindo, gente. Pai, que sensacional. Tu vai fazer, vai acontecer. Não, mas era só sugestão. Era só uma sugestão, o governo fazia se quisesse. Beleza. A Asahi Evening News. Roraima é a Shangri-La do Brasil. Sabe o que é Shangri-La, né? É tipo Eldorado. Aquela cidade que tem ouro pra tudo que é lado. Eles nunca ligaram pro Brasil. Nunca. Isso daqui era um relatório que foi secreto por muito tempo, né? Depois de 85, eles devem ter tornado tudo público, né? Acho que cai esse negócio de sigilo. Tá aí pra todo mundo que quiser ler. As matérias que saíam na época ao redor do planeta. Maluco é quem acha que eles têm algum tipo de interesse extra no Brasil. Não, não, eles só querem nos ajudar. Só querem nos ajudar, o meu amigo Biden. Aí tem outro, ó, esse relatório, aí que você vê que são as coisas. A primeira notícia que a gente traz é de 66, do governador do Amazonas, falando com os deputados, mas você vê que um ano antes, porque eu falei, a gente vai falar de 65 também, naquela época, graças a Deus, a gente tinha um governo que, entre os trancos e barrancos, tava ligeiro, ó. Pedido de busca, número 801, 12 de maio de 1965. Secreto. Acho que nem sei se é 12 de maio, né? Porque eu tô vendo aqui esse 12 no final. Deve ser maio de 65. Secreto. Ele tá ali, ó. Dados conhecidos. Fundação Hudson está realizando levantamento dos projetos em curso ou já experimentados na Amazônia, está objetivando, trabalhando em proveito na Colômbia. Seu programa provavelmente terá apoio do BID. Qual é o BID? Banco Mundial. Mas vamos continuar que tem muita coisa. Aqui é mais um relatório também, ó. Já estão falando até das narrativas que já estavam inventando sobre a Amazônia. A influência externa de Amazônia está falando, ó, excessiva preocupação demonstrada por grupos estrangeiros quanto à manutenção do equilíbrio ecológico da Amazônia com possível retorno à tese do pulmão da humanidade, que comprovadamente carece de sustentação científica. Eu tava aí, ó. Eu tô até comentando sobre isso. E quanto tempo a própria Rede Globo fica nessa ladainha, nessa conversa mole? É, na época era relatório confidencial, não é mais? Mas vamos voltar pro início do vídeo. Ainda tem muita coisa pra falar. E ainda tá no quarto tema. Se lembra que no print que eu falei que eu recebi tinha a tese? Cadê a canetinha? Tinha a tese dos Grandes Lagos, né? E nesse recorte aqui desse livro tá falando também da história de você não poder ter mais criancinhas, né? Você perder a possibilidade, com algum problema, né?
Eu falei, não é possível, velho. Não é possível, não. Isso aqui é muita maluquice. Não. Aí pra mim já passou do ponto do aceitável. Já passou. Mas eu fui pesquisar. Pra que eu fui pesquisar? Vamos falar sobre isso. Eles falam tanto hoje, né, que tem muita gente neste planeta. Muita gente. Correio da Manhã, 15 de dezembro de 1967. Martins quer pacificação para a defesa da Amazônia. Era lá a manchete. Vamos dar uma olhada. Em um parágrafo. Isso foi em 67. O senador Márcio Martins, que esteve nos Estados Unidos durante 3 meses, na qualidade de observador do Congresso, junto à delegação brasileira à Assembleia da ONU, regressou profundamente sobressaltado com o interesse de alguns círculos do governo americano e de extensas camadas da elite dirigente pela Amazônia. De tal modo, impressionaram as observações feitas nos Estados Unidos que dirigiam uma exortação ao presidente Corte Silva no sentido de que promova a pacificação do país para que o regime assim internamente fortalecido possa resistir à cobiça que se desenvolve em torno da Amazônia e as pretensões externas contra a política do café solúvel, dos fretes marítimos e da energia nuclear. Eles não querem. Eles não querem que nós tenhamos. A gente não tem até hoje. E o senador, que o presidente do Hudson Institute, o senhor Herman, elaborou um minucioso plano sobre a Amazônia, em cujo contexto preconiza, inclusive, a limitação da taxa de natalidade no Brasil. Rapaz, não diga isso. O que, se eu entender, explicação de organismos assistenciais americanos para impedir, né, para fazer com que a taxa de natalidade ela caia. O que é que está acontecendo? Eu falei, não, essa notícia aí não dá para levar a sério. Eu continuei pesquisando. Amazônia, a cobiçada. Jornal Cidade de Santos, 17 de dezembro de 1967. Vamos dar o bizu. Aquela parte tá ali, ó. Pretensões do Hudson. O professor Rocha Diniz admite que não é difícil descobrir o que ocultam os estudos e planos do Hudson Institute e a respeito afirma. Ultimamente, a imprensa tem noticiado uma série de fatos graves, como os contrabandos de ouro e pedras preciosas e minerais estratégicos da Amazônia para países vizinhos e daí para as grandes potências. Também a questão de não poder ter filho, promover isso daí em massa. Em Goiás, feita por elementos religiosos, e agora o escândalo das compras de terra no norte de Goiás e na região mais rica do manganês e ferro, quase na divisa com a Venezuela e as Guianas. Tudo isso faz parte de um processo, no qual está inserido o Hudson Institute. Seus supercérebros voltados para os problemas estratégicos do presente e do futuro conhecem mais do que ninguém as potencialidades e a importância da Amazônia. Eu falei, rapaz, que onda é essa, viu? Aí eu falei, não, deve ter, vamos dar uma chance. Vamos dar mais uma chance. Correio da Manhã, 25 de fevereiro de 68. Missionários. Novas notícias estão surgindo sobre atividades suspeitas de estrangeiros na Amazônia, missionários. Das colunas dos jornais, essas notícias extravasaram para CPIs na Câmara Federal e em várias assembleias estaduais. As primeiras acusações foram suas campanhas para, bagunçar e não poder ter mais criancinhas de mulheres da nossa Hinterlândia induzidas ao uso de das coisas lá. E ainda recentemente, o representante no Brasil da Hudson Institute confessava em conferência pública que os estudos preliminares do projeto do Grande Lago foram feitos por missionários. O mesmo missionário que está nessa confusão. Como se vê, há uma convergência de fatos. Poder ter bebês, estudos hidrográficos, pesquisas mineralógicas e geológicas, que não pode representar mera coincidência. É uma convergência suspeita. Eu acho que aqui está errado. Eu acho que é fake news. Porque hoje no Brasil, em 2003, já está comprovado cientificamente que o Brasil é o país das coincidências. Isso aqui é apenas uma coincidência. Apenas uma coincidência. Mas vamos continuar na insistência. 14 de dezembro de 67. Geógrafo denuncia. A Amazônia está ocupada. Era a manchete. Aqui vocês conseguem ver essa palavra, né? Esterilização. Entendeu, né? Já entenderam. Tá aí no texto. É o contexto. Mas acho que essa daqui encerra o assunto.
E aí acho que não dá pra falar que a imprensa brasileira era fake news. Por quê? A revista Fatos e Fotos, no ano de 1969, voltou a entrevistar o senhor Herman Kahn, o fundador do Hudson Institute, pessoalmente. E na sua entrevista, o senhor Herman falou com todas as letras, ali ó, controlando a natalidade, o Brasil será 10 vezes mais rico em 30 anos. Eu acho que é 10. Talvez 2, não sei. Começa com D e tem um S, né? Acho que não é 10 não, porque 10 é com Z. Mas enfim, vamos botar 2 então. Mas tá falando, ele tá preocupado. Ele tá preocupado com a quantidade de criancinha, né? Nesse planeta. Vocês já viram essa pauta nos dias atuais? Normalmente quem defende isso é quem é a esquerda, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem mais coisas. No meio dessas pesquisas, e no início do vídeo já tinha dito pra você, eu falei, rapaz, na hora que eu vi esse nome, Herman, falei, Clube de Roma, já tava ligeiro. E aí, pesquisando nas últimas horas, eu achei umas coisas intrigantes. Mas vamos começar primeiro com esse texto aqui, que eu achei um título muito curioso, Neofascismo. Saiu no Correio da Manhã, 20 de junho de 68, na época em que os jornais do Brasil, vários pelo menos, né, defendiam o Brasil, não todos, mas vários tinham espaço para defender o Brasil, onde falava o seguinte, o professor Herman Kahn, hoje em dia, um homem muito conhecido no Brasil, trata-se do diretor do Instituto Hudson, organização norte-americana, mas sustentada quase que exclusivamente por contratos governamentais, especialmente de interesse, né, dos grupos lá, muito complicado, que fez um plano internacionalista para o desenvolvimento da Amazônia, lá nos Estados Unidos. Ele é a menina dos olhos de ouro de grupos muito complicados, sendo um futurólogo. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, agora isso faz sentido na minha cabeça. Gente, olha a importância do especialista. Olha quantas coisas nos dias atuais, as coisas mais absurdas, elas são chanceladas porque um especialista assina embaixo. Aqui você estava tendo algo, é porque na época as pessoas estavam tão boquiabertas com a capacidade computacional dos computadores que, meu Deus, aí apareceu o cara que era o futurólogo. Ele tá um passo além do especialista. O futurólogo era um cara que era chancelado pela sociedade, que ele conseguia prever o futuro. Imagina, não é uma análise, ele viu o futuro. Esse cara escreveu um livro do que aconteceu no ano 2000. A turma do Clube de Roma também eram futurólogos, falando o que ia acontecer em torno do 2000, que ia acabar tudo. Então, olha o que eles fazem hoje. Não, o relatório de tal e tal, porque se não fizermos isso, no ano tal vai acontecer. E aí, os especialistas aqui falou. Então, olha como isso, naquela época, já estava sendo gestado. Os problemas que nós enfrentamos hoje já estavam sendo gestados. Tava ali, ó. Tava carregando. A nota continua. Na acabei conhecendo a entrevista, falando umas coisas lá, né? Tal. Prevendo. Isso aí, né? Não deixa de ser curioso a coincidência de alguma das formulações do professor Kahn com ideias sustentadas pelos uns grupos aí, né? E pelos nacionais. Sabe aquela turma da década de 40, lá na Alemanha? Então, esse texto tá falando, rapaz, as ideias que esse cara defende tá levando a gente nessa mesma linha. Tá ruim. Controlido, não quer aquilo outro, vamos aqui fazer uma filtragem, tentar encontrar uma galera geneticamente melhor. Tá meio estranho. Olha as ideias que essa turma anda defendendo. Falei, rapaz, nos dias atuais, oh meu Deus, a gente tem tanta coisa similar que a imprensa passa pano. Mas é que chegou no ponto. Mais uma vez na revista Fatos e Fotos, baita revista, ela e revista Manchete, eu encontrei aquela nota. Vocês sabiam que esse Kahn, na gestão do Kennedy, era basicamente um conselheiro de Estado ao lado do Henry Kissinger? Você deve saber que é o Kissinger, né? Ele tá vivo até hoje, tá com 100 anos, foi até no País Vermelho esses dias. Não é qualquer um. Olha o nível do cara do Hudson Institute. Aí falava assim, uma equipe diferente também na Casa Branca. Mudou, né? Sob nova direção, mas os conselheiros continuavam por lá.
Além dos membros do gabinete, ainda um punhado de outros auxiliares de Nixon em condição de influir na orientação do novo governo. O primeiro, mais principal, né? O Kissinger, que vai ocupar o cargo, papapá, pipipi. A mesmo que acredita que Kissinger foi juntamente com Herman Kahn. Além do Kahn, o Van Braun. Eu falei, peraí, mano. O Van Braun também? Não, não me diz isso. Aí já começou eu comecei a me bater por dentro, já comecei a ficar nervoso. Eu já comecei a ficar meio nervoso porque eu lembrei de um print. Um print que tava o Van Braun. Falei, não me diz isso. Que print é esse? 15 de novembro de 71. Isso aqui a gente comentou no mês de junho. Está no Atlas Brasileiro de junho. Simpósio Internacional de Administração reunirá especialistas na Suíça. Esse simpósio, que na época era Simpósio Internacional de Administração, é o que virou o Fórum Econômico do seu amigo Klaus. Você conhece o Klaus? Aquele carequinha? Então, foi o que virou na época. Aí eu lembrei do Van Braun. Eu falei, meu Deus, não é possível. Quem estava lá? No segundo fórum, o Van Braun. Amigo do Kahn. Aí eu li aquele nome ali, ó. Esse grifo de verde ali embaixo, King Alexander, esse grifo era meu. Eu falei, não, velho. Não é possível. Não é possível. Eu devo estar maluco. Quando eu li esse nome, aí eu falei, mas quem? Será que deve ser algum rei Alexandre? Eu falei, não é rei Alexandre, porque se fosse algum rei, o Jornal do Brasil ia colocar o rei Alexander. Não, velho. Meu Deus, velho. Não é. E o que tá na minha cabeça? Não é King Alexander, é Alexander King. Aí quando eu vi ali, ó, Organização Europeia de Colaboração Econômica, eu falei, não, velho, OEEC, né, que seria o acrônimo em inglês. Eu falei, não acredito. Olha quem estava lá, já no segundo, desde a fundação dessa porcaria. Sabe quem é o Alexander King? Cielo. Site de artigos científicos, principalmente da área da ciência. Esse artigo é de 2020. Pelos bastidores da OCDE, embates e perspectivas sobre educação e desenvolvimento econômico. Aí tá falando nesse artigo basicamente quando foi que a OCDE, dos países ricos, começaram a se importar com a educação. Em maio de 58, que a educação passou a figurar como objeto de preocupação da OCDE. À época, agruparam-se no órgão várias divisões internas da antiga Organization for European Economic Cooperation, que é OEEC. Constituição do OSTP foi realizada sob a coordenação administrativa do Comitê de Pesquisa Científica, especificamente de sua direção de assuntos científicos, então sob a liderança de Alexander King. É este aqui que estava o cara da OCDE, foi na gestão dele, que a OCDE falou, educação é um ponto principal, vamos doutrinar. É o cara que tava no Fórum Econômico. Mas quem é esse cara? Porque eu sabia quem era ele. No próximo parágrafo. Alexander King foi um químico britânico que, em colaboração com o empresário italiano Aurelio Pesce, ajudou a fundar o Clube de Roma. O Alexander King é o fundador do Clube de Roma e tá na fundação do Fórum Econômico. Em 1960, ele se tornou diretor-geral de Educação e Ciência da OCDE, quando ocupando o posto até sua aposentadoria em 74. Aí você, que adora um liberal pra chamar de seu, que tá doido pra entrar na OCDE, toma aí, ó. Essa é a OCDE. É a mesma porcaria da ONU. Não muda nada. Aí tinha outra coisa. Mas a gente vai voltar a falar dessa turma. Vamos voltar. Mas só coincidência, né? Eu tava lá na revista Manchete lendo, aí eu vi assim, Herman Kahn, à beira da piscina, né? Hipocrisia é importante. Aí eu li rápido, eu não sei porque eu voltei pra ler. Eu tô fingindo como eu li da primeira vez. Eu senti que eu faltei ler alguma coisa. Aí eu voltei pra ir de novo, né? Herman Kahn, à beira da piscina, do Hotel Glória. Falei, eu pulei o Hotel Glória. Aí por um segundo eu falei, olha, se for a mesma data, eu vou pular da janela. Graças a Deus não era a mesma data. Foram alguns meses antes. Esse Hotel Glória, só figura importante. Mas não foi na mesma data, não. Foi alguns meses depois. Alguns meses depois, quem estava no Rio de Janeiro de passeio no Hotel Glória era o nosso amigo Klaus. Mas só coincidência. Só coincidência. Mas nessas coincidências, eu cheguei no ponto e falei,
E se essa turma se conhece? E pra que eu fiz essa pergunta? Porque eu não sei, eu fiz. Aí ela veio no Google, né? Herman Kahn, Menino Klaus. Pessoal, botem. Eu garanto que esse texto, eu não vou ler porque esse texto é gigante. Eu devo ter gastado uns 20 minutos para ler esse texto. Eu traduzi para ler. Porque esse texto ele sai trazendo para vocês vários links, inclusive links do The New York Times de 1968 a 67. Essa nota é de 68, eu nem falo. Eu me recuso a comentar. Tá lá, eu recomendo. Lê esse artigo, vê qual é essa nota, vocês vão achar. Se vocês não conseguirem achar, vocês acham no Twitter alguém que bateu o print dessa nota. Eu falei, não é possível, não é possível. Mas essa nota basicamente fala o seguinte, né, que teve um organismo aí do governo americano que deu um patrocíniozinho para Harvard fazer um curso, e quem estava nesse curso de Harvard com patrocínio desse grupo, que quem palestrou as aulas foi o Kissinger, era o garoto Klaus. Uma baita coincidência. E aí nessa nota também mostra, além dos vínculos com Kissinger, os vínculos do Klaus com o senhor Herman Kahn. Aí você pode ficar satisfeito com essa informação, ou você pode pesquisar, que eu recomendo. E esse texto é sensacional. Óbvio que está todo traduzido aqui, mas eu recomendo. Recomendo demais. Tá falando, o Fórum Econômico não foi uma ideia que o Klaus teve da cabeça dele. Foi algo mais profundo. Mais profundo. Aí nessa nota, ele não só fala do Klaus, do Kissinger, mas essa nota também fala do Clube de Roma. Que vocês já viram que em 72, o Alexander King estava lá. Pois bem, no site lá, o site oficial, que é o Fórum Econômico, aqui no cantinho, não tá dando pra ver, mas é o oficial, tem um histórico. As coisas mais importantes que aconteceu em cada ano. Em cada ano. Sabe o que aconteceu no ano de 73? O Fórum de 73 ficou marcado pelo Manifesto de Davos, tipo o Manifesto Comunista. Um documento das tratativas, das regras. A gente concordou, esse documento aqui, todo mundo que assinou, todo mundo concordando. Esse aqui vai ser tipo o nosso código de ética. Além disso, o Fórum de 73 ficou marcado, né, no terceiro simpósio europeu de gestão, o nome da época. Alargou seu enfoque europeu, né, moldar o seu futuro na Europa. Então, 2 acontecimentos marcaram a reunião. Um foi o Manifesto de Davos e o outro, Aurélio Pesei, industrial italiano, fundador do Clube de Roma, fez um discurso resumindo os limites do crescimento. Isso que marcou o Fórum 73. Então, você está entendendo que o que a gente vive hoje, o que a gente tem que passar nos dias atuais, não é o que surgiu agora, é algo que está aí há mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Aí eu clamo para você. Eu abri o vídeo falando da regulamentação do mercado de carbono. Tu acha que a regulamentação do mercado de carbono é besteira? Olha tudo que está acontecendo nos últimos 50 anos neste país. Tu acha que não é um assunto que merece um mínimo de importância? Tu acha que o imposto do pecado da reforma tributária não merece um mínimo de importância? E terceiro, tu acha que esses parlamentares da direita que foram eleitos por causa de Bolsonaro, tu acha que eles estão lidando com atenção devida os assuntos sérios do país, ou eles estão muito ocupados botando marca d'água e notícia clickbait atrás de clique? E tu acha que eu tenho direito de estar puto da vida ou não? Aí eu voltei. Como é que tu se sente agora vendo essa postagem? Ao SID. Treinando aí, né? Os seus defensores territoriais no Brasil. Como é que tu se sente vendo isso agora? Depois de todas as vezes que tu viu. Tu sente da mesma forma quando tu viu no início? A WWF teve um curso também de gestão de territórios este ano, junto à FUNAI, com patrocínio da USAID. Como é que tu se sente vendo essa foto agora? Já tá com hora e 4, mas ainda tem um tema, que eu sou teimoso. Só pra mostrar que é outra coisa, né? Uma das maiores ONGs do Brasil, porque é uma ONG que agrupa várias ONGs, que é o Observatório do Clima. Ela foi criada numa reunião do USAID, no documento oficial do USAID de 2002, você encontra, tá aqui, é o traduzido no Observatório do Clima, foi criado em 2002, a ideia dessa rede de 26 ONGs,
criadas para monitorar projetos do clima no Brasil, nasceu de uma reunião da OSCE sobre o meio ambiente em 2001 em Salinópolis. Você acha que essa pauta ela é importante ou não? Você lembra daquela nota do Financial Times falando do meu amigo Biden para garantir a democracia no Brasil, que Bolsonaro ia aprontar? Você lembra disso? Você acha que esses assuntos eles são importantes? Se a gente quer lutar pela soberania nacional, pelo desenvolvimento da nação, para tirar a Ferrogrão do papel, para garantir a soberania energética do Brasil, para ter muita energia em quantidade suficiente, para a Petrobras finalmente poder começar a explorar a margem equatorial e o Lula deixar de ser um vassalo. Mas tem mais coisa, tem mais coisa. E o vídeo de hoje deve dar quase 1h20. Mas eu não vou deixar de falar disso. Aí eu quero relembrar a notícia desses dias. O seu Pacheco estava lá nos Estados Unidos, em Washington, na venda do Dória, falando que ele estava, né, sob a apreensão dos americanos com a estabilidade política do Brasil. E não é qualquer americano. Ele estava no... Aqui foi uma postagem que eu botei, né, com até a embaixadora. Eu só faltei colocar a postagem dela também falando, ó, se vocês querem aí que o território não sofra nenhum problema, né, a democracia fique de boa, vamos continuar fazendo acordos bilaterais, multilaterais, né, trabalhando juntos. E aí eu lembrei na época no vídeo, né, Pacheco sinaliza trâmite mais lento, no marco temporal no Senado, parlamentares alemães, envia cartinha pro Pacheco, não, Pacheco, não. Você trabalha pros ungueiros unidos venceremos. E aí o Pacheco falou que não é que só foi o governo, os americanos. Foi durante o que ele ouviu no Wilson Center, que é do Woodrow Wilson, né? Que é mais um órgão ligado ao Departamento de Estado. Esses são os políticos que a gente tem no Brasil. Só que eu tenho que trazer uma a mais. E agora os liberais vão ficar malucos. Mas meu compromisso é contar a notícia. Se eu ver a notícia, eu tenho que contar. Eu sinto o prazer de contar essas coisas. Eu falo assim, nossa, eu tenho que compartilhar essa notícia. Eu sinto isso. Eu gosto de contar histórias. Pois bem, pesquisando sobre a turma, pesquisando sobre o nosso Herman Kahn, do Hudson, ele veio ao Brasil, gente, dar uma palestra. Sim. Tem algumas informações extras sobre isso. No prefácio que escreveu para o livro do Herman Kahn, quem escreveu esse prefácio? O senhor Roberto Campos. Vocês conhecem o Roberto Campos? Vocês devem conhecer o Roberto Campos Neto. Esse daqui é o avô dele. Olha aí os nossos liberais. Ele escreveu o prefácio. Não, mas ele só escreveu um prefácio, Kim. Ele só escreveu um prefácio. Beleza. Kahn veio explicar no 2000. 11 de novembro de 69. Falando que ele veio no Brasil. Que foi negócio lá na piscina do Hotel Glória. Ele foi recebido no Brasil, no aeroporto, pelo ex-ministro Roberto Campos. Ele só escreveu um prefácio. É porque ele recebeu no aeroporto porque ele escreveu um prefácio. Tá bom. 14 de dezembro de 67. Então vamos voltar lá para a época da confusão, que tinha até a CPI. Vamos ver um parágrafo. Depois de passar praticamente despercebido vários dias em nosso país, seguirá hoje para Buenos Aires Robert Paneiro, que foi aquele que a gente tá lá no início do vídeo, no primeiro tema, de costa, uma calcinha jeans coladinha, com um mapa grande do Brasil, que diz assim, os 35 supercérebros. Aquele é o Robert Paneiro, tava lá no Hudson Institute. Tava no Brasil, despercebido. Aí, ó, diretor do Hudson Institute, que procurou discretamente angariar simpatia de personalidades brasileiras, entre as quais o senhor Roberto Campos, seu amigo, desde o tempo que era embaixador em Washington. Aí tá mais complicado, né? Escreve o prefácio, pega o cano do aeroporto e amigo do Paneiro. Ah, liberais, sempre sendo liberais. Mas tem mais. Não é que no acervo nacional, eu juro por Deus, véio, eu juro, mas juro de pé junto. Eu só coloquei Hudson Institute e apareceu isso. Não é pra falar que eu cheguei lá no acervo nacional e escrevi o nome Roberto Campos. Não, nem isso, gente. Só botei Hudson Institute. É porque ele puxa por verbete, né? Se tiver a palavra dentro, ele puxa. Pois eu não encontrei um desses documentos que era secreto no passado, da década de 70. Ali o nome, ó. Artigos de Roberto de Oliveira Campos em O Globo, de 68 a 72. Olha que combinação. Juntou nosso amigo liberal, amigo do
amigo da galera estranha, escrevendo no Globo. Eu falei, meu Deus, véio, vou ter que dar uma olhada, né? Tem vários artigos. Aí eu fui olhando, eu parei em um, falei, bicho, chamou minha atenção um subtema, esse que era o artigo, ó. Os futuríveis ou incêndio na caixa d'água, Roberto de Oliveira Campos. Aí tá ali, ó. Olha só como ele se refere. O Grande Lago e o nacional palhacismo. Defender o Brasil, ser contra a ideia maluca, é ser palhaço. Liberal sendo liberal. Ah, mas ele não sabia. Ô, gente, tinha tanta gente que sabia. Tanto deputado lá falando, mostrando coisa, fazendo denúncia. Essa desculpa não coloca. O cara foi ministro. O cara não é orelha seca. Ele não era o tia do Zap. Ele não era a tia do Zap da época. Porque na época a tia do Zap não tinha internet, não tinha nada. Né? Ele não era, na verdade, o afegão médio. Aí em outro momento ele fala, ó, demagogia de proporções. Ele tira a onda, que é o papo de hoje em dia, né? Vocês acreditam em cada maluquice. A recente exploração demagógica do problema expõe-nos a um ridículo mundial. O subdesenvolvimento é triste demais para ser agravado com áreas de palhaçada. Entre as imbecilidades circulantes na praça figuram as seguintes, ó. A turma trata isso tudo aí como uma conspiração do Pentágono. Tu é maluco, não tem nada a ver, né? Nada a ver, o próprio Khan falou. A gente recebe ali, ó, o governo, não, isso aqui, 80... Não, maluco é você. O cara da entrevista fala, já tinha entrevista na época, não, mas o maluco é você. Maluco é você que acredita nisso. E o Roberto Campos, avô, ainda falava que era maluquice achar que tinha alguém interessado, né, na cobiça das riquezas da Amazônia. Tá achando que eu tô mentindo? Procura lá esse texto pra tu ver se ele não falou isso. Nossos liberais. E aí teve um fato que eu também me chamou a atenção, que eu vi, né? Falou, pô, o cara era embaixador. Embaixador ligado nos Estados Unidos, né? Foi quando ele conheceu o Paneiro. Ganhou as amizades. Tem outro nome, né? Também Brasil. Dessa época. Banqueiro. 10 anos antes. Que a gente já comentou. Foi na época da CPI dos Rockefeller. Que era o patriarca dos Moreira Salles. Onde aqui era um jornal da esquerda, colocava o patriarca do Moreira Salles, né, como um parceiro dos Rockefeller. E aí o patriarca dos Moreira Salles, ele já foi embaixador também. Então tem alguma coisa estranha, velho. Tem alguma coisa estranha aí nessa embaixada. A água de lá deve estar com algum problema. Não beba a água da embaixada. Não, senão você vai ficar meio biruta. Mas enfim, achei isso uma baita coincidência, né? E no final do dia você vê que, rapaz, já tivemos parlamentares preocupados com alguns assuntos que eu acho que são relevantes para o Brasil. Inclusive, eles criaram leis na época, mas o Senado recentemente achou por bem derrubar a regulamentação da época, né? E facilitar a venda de terras que a gente mostrou lá atrás. E aí, gente, eu acho que dá pra gente chegar ao fim. É aquela coisa que eu acho que dá pra expor um monte de coisa e as reflexões vão sendo feitas. Vai ficando algumas impressões ao longo do processo. E eu acho que vocês, sei lá, que veem isso daqui, não é possível. Tanta coisa que a gente fala todos os dias, fala, pô, velho, realmente, isso daqui é uma pauta que não é aleatória. Essa turma não tá apoiando essa pauta por algum motivo aleatório. Tem alguma coisa por trás, mas é óbvio. Mas é óbvio. É óbvio que tem uma coisa por trás. E eu acho que não é o bem do Brasil. Enfim. Acho que a história foi boa, né? Deu pra pensar muita coisa. E eu espero, principalmente, que os nossos deputados acordem. Nossos deputados acordem. Foram eleitos, graças a Bolsonaro, têm um mandato e deveriam estar usando ele para alguma coisa. Você vê, assim, só para encerrar, né? Qual era a frase de Bolsonaro? Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. Brasil, 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 Brasil. Eu acho que o Brasil precisa voltar a ser debatido. A preocupação com o Brasil, ela tem que voltar para os noticiários, para a vida das pessoas, né? Bolsonaro despertou esse senso de patriotismo na gente, então eu acho que a gente não pode deixar isso para trás. Tem que continuar com esse legado, até porque Bolsonaro continua na confusão, né? Se ele não jogou a toalha, eu acho que a gente também não vai jogar. Então, fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode assinar meu canal. Valeu, tem um P na descrição. Tem um Atlas brasileiro, isso tudo vai estar registrado no Atlas do mês que vem, kimpaim.com.br. E compartilha. Esse tem que compartilhar, né? Esse aqui, mas nossa senhora, está da hora. E é isso.
Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!